A paz do Senhor, mais que vencedores, vitoriosos em Cristo Jesus. Mais uma live, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos conversando sobre a palavra de Deus. Uma oportunidade que Deus está nos oferecendo, né? Estarmos na sua presença. E eu quero já, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus tem me dado de estar podendo fazer essas lives com pessoas maravilhosas, pessoas abençoadas, homens e mulheres de Deus. E hoje não é diferente. A nossa convidada já está aqui, já me mandou um oi, tá? Já vou chamá-la, já apareceu aqui, já vou convidá-la. Mas eu quero, de antemão, agradecer mais uma vez a todos os amigos, a todos aqueles que passam aqui pela nossa live, conversando com o Fábio Cruz. Eu quero agradecer a todos, porque tem sido bênção, né? Como eu já falei, fiquei um período aí de uns dias, vamos dizer assim, alguns dias, umas semanas sem fazer a live, devido a problemas técnicos de internet. Mas, graças a Deus, Deus tem dado vitória, tem nos abençoado. Troquei de operador e agora estamos voltando com força total para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Todos aqueles que passam por aqui sejam abençoados. Então sempre tem uma galera já cativa que passa aqui pelas nossas lives, né? Nosso irmão Augusta, nosso irmão Anderson, tanta gente boa que passa aqui, amigos do nosso irmão Fábio, que sempre estão aqui prestigiando a gente. E hoje não é diferente. A pastora Carla também, que de vez em quando entra aqui e fala com a gente, já é uma parceira das nossas lives. E hoje mais uma convidada aqui, abençoada, uma pessoa que já é de grande estima do meu coração, faz parte da minha caminhada. Congregamos juntos, vamos dizer assim, eu acho que chegamos a congregar juntos, né? Tivemos um bom tempo juntos, louvando e adorando ao Senhor, que é a nossa pastora Lúcia, esposa do nosso pastor Leandro, Mário Leandro, que também já fez uma live aqui comigo, foi bênção, e hoje já estava reservado esse dia, né? Já conversamos pelo Zap, já tinha convidado ela antes, mas ela também é de uma agenda muito forte lá na igreja, né? Esposa do pastor, e também tem uma agenda abençoada lá, e aí nós conseguimos hoje fechar essa data. Então eu quero já de antemão dizer para todo mundo que essa live, como eu já falei, a partir de agora ela vai também lá para o meu canal no YouTube. Se por acaso no meio do caminho você está assistindo a live e aconteceu alguma coisa e não conseguir assistir até o final, não importa. Ela vai lá para o IGTV, né? Acho que é IPTV, IGTV, agora confundi aí o nome. Mas fica lá no Instagram por 24 horas e também eu coloco lá no meu canal, que é Ministério de Ensino Deus é Fiel. Então, se você por acaso perder a live de hoje, creio que vai ser bênção, Deus vai falar com você. Você pode assistir a live na íntegra lá no meu canal, Ministério de Ensino Deus é Fiel, lá no YouTube. E aí você assiste lá, tudo que vai rolar aqui, você pode assistir lá. Quero já agradecer a nossa irmã, né, Thaís, é isso? Nossa irmã Thaís, acho que é isso, porque o Instagram coloca uns nomes trocados, o pessoal troca o nome, às vezes o sobrenome na frente, é um negócio muito engraçado, mas que Deus abençoe. Vou acenar aqui para nossa irmã. Se eu não me engano, essa irmã fez o curso de obreiros com a gente. Um abraço, beijo no coração. Vou convidar aqui a nossa pastora Lúcia, que já está, eu creio, ansiosa para entrar e conversar com a gente. Vamos chamar ela aqui, vamos convidar a missão aqui. Convidando a nossa pastora abençoadíssima. Oi! A paz do Senhor! Tudo bem? Paz! Graças Tudo e paz. bom? Graças a Amém. Deus, maravilha. É um prazer, cara, poder fazer essa live contigo hoje. Já estávamos programando essa live já há um bom tempo, mas papai só preparou hoje. Quando eu pensei na segunda-feira, me veio logo você no meu coração, falei, vou arriscar. Pastora, cheia de agenda aí, forte essa agenda, né? Essa agenda a verdade forte. É que a gente tá trabalhando mais na pandemia do que antes. É verdade. Trabalhando bastante, né? Então, e as suas lives? Acabou lá no Face?
Não, toda quinta às 18 horas a gente tem café com a pastora, lá na página da Ah, Sal e Luz. tá. Irmã Sueli, um abraço. Isso, Caleb, um japonesa abraço. Sueli tá aí com a gente, Caleb também. Amém. Caleb também. A Thaí, Ah, tá. a Thaísa é da Sal e Luz, ela tinha entrado, mas eu Ah, acho que, tá. não sei se ela ainda tá Ah, aí com a gente. acho que ainda tá, sim. Acho que ainda tá. Mas amém. Tem o café da pastora, né? Às quinta, isso? É só Isso, às mulher, né? quinta-feiras, às 8 horas. Não, o homem também Ah, não é não? participa. Claro, então eu vou tomar um Não. café contigo. Vamos tomar um Sim, café, esse claro. negócio. E, Eu não bebo café, e ainda não, tem uma Lúcia. vez por mês. Não, mas a gente. Me perguntaram na igreja, o Dudu me perguntou na igreja assim, pastora, só tem café, não tem um bolinho, não tem um chá. Aí eu falei, vem, o pastor já falou até que é janta com a pastora. Janta, rapaz, complicado. Mas eu não Não tem bebo problema café, não. não. Hein? O Tá, eu que bebo tiver a café, gente não. come junto. Não tem Show, problema não. A show, gente show. toma suco. Tá, então beleza. Vamos marcar esse café aí, que vai ser um prazer também poder Vamos cooperar com sim. você lá, tá bom? Pastor Leandro, Vamos sim. trabalhando? Foi, agora está no trabalho. Eu não sei nem se ele vai conseguir estar com a gente, mas ele já está, essa hora ele já começou a trabalhar. Tá trabalhando agora à Beijão, noite, Lu? beijão pro meu pastor. Né? Pastor Leandro, um abraço, beijo no coração. Ele tá trabalhando à noite, ô Lúcia, agora, esse Sim, horário? sim, agora ele está à noite. Amém. Glória a Deus que Deus é fiel. Ele tinha sido dispensado do trabalho que ele estava, mas depois de É, alguns dias Deus abriu essa porta. Foi bênção de Deus mesmo. E aí, né? Até quando Deus tá aí. quiser, o Amém. Senhor É vai na abrindo as light ainda? portas. É na Oi? light ainda? É na light Não, ainda? não, não. Esse hoje ele não é na Light, não. Mas é Tá, ligado tá. à profissão dele, entendeu? Joyce, Entendi, um entendi. beijo, Joyce. Joyce, pessoal aí, um abraço. Tô acenando aqui para todo mundo. Um abraço para É, todos. que Amém. tem pessoas que eu não conheço. A Carla tá aí com a gente, eu não conheço. Um beijo também. Eu não Sueli, conheço. Caleb, então, É, muitas pessoas passando aqui, muito bom, graças a Deus. Essa galera aí tem seguidores, né? essa galera aí sempre tá com a gente aí na live aí, dia de Ai, quinta-feira, os cultos também, o pessoal sempre tá com a gente. Aí, a Carla amém. aí tá dando a paz aí pra gente É, aí. é a Graça e paz, pastora meu amor. Carla. Amém, Pastora a pastora Carla. Carla, amém, ungida de É, Deus. tá sempre fazendo live com a gente aqui, já é uma parceira. Vou incluir você nesse negócio também, hein? Logo, breve, Eita, breve. glória. Aí, a Thaís Carla, aí, ó, graça e paz, a Thaís aí dando graça e paz é, aí, ó. amém, graças a Deus, irmã. Amém, graças a Deus. E aí, Lúcia, Amém. Até que vamos eu fiquei orar? bonitinha, achei que eu ia ficar feia na Ficou imagem, fiquei bonitinha? bonitinha. E aí, minha imagem tá boa Gosta, aí? né? Tá Tá legal aí? ótimo. Então, Tá dando show, para ver show, você graças a Deus. perfeitamente, te ouvir perfeitamente, Amém, tá? eu também, graças a Deus. Então vamos lá, vamos orar, cara. Vamos Agora orar, Lúcia. travou um pouco aqui a Começar imagem. orando. Tá Vamos travando a tua começar. imagem, hein, Fabinho? Tá travando a tua imagem, hein? Tá travando? É, tá travando. Ana, um Ai, meu beijão. pai. E minha vizinha tá aí com a gente também, Fabinho, a Ana. Irmã Ana, É. maravilha. Ai, Meu querida. Deus. Vamos orar, cara. Vamos orar. Vamos Vamos orar, vamos orar. orar. Então vamos Vamos. orar. Eu vou começar orando e no final você termina. No Amém. finalzinho da live você termina. Amém? Pai Amém, querido, Pai amém. amado, aqui estamos na tua presença nessa noite. Aleluia, Pedimos a Jesus. ajuda do teu Espírito Santo para essa live. Mais Amém, uma Jesus. live onde estaremos aqui falando da tua palavra, conversando sobre a tua palavra e que as pessoas que passarem aqui sejam ricamente abençoadas em nome de Em Jesus. nome de Que Jesus. venhamos diminuir e que tu cresça aqui nessa noite para a Amém. honra e glória do teu nome. Amém e amém. Graças a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Pastora Lúcia, A eu vou ser Deus. sincero com você, cara. Esse texto, para mim, hoje também é um desafio. Que eu já a gente conhece a história de Débora assim, por ler assim, né, da Bíblia, mas nunca Sim. aprofundei nesse texto. Acredito que como para você deve ser já um texto já conhecido, para mim hoje é um desafio.
mas é bênção. O Espírito Santo há de nos guiar. Então, eu escolhi aquele texto de Juízes, capítulo 4, Sim. versículo 14. É um texto base, só para a gente ter uma base, né? Mas, como eu te falei, a gente não fica preso nele, mas a gente precisa ler só para a gente começar. Aí ele vai dizer assim, ó. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E vamos completar o 15. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. E aí a gente vai falar mais. Mas esse texto aí, essa história de Débora, eu comecei a estudar um pouquinho desde que nós conversamos e chegamos ao comum acordo desse texto, né? Você já tinha proposto, já conhece, e é um desafio, mas assim, esse tema de Débora é muito interessante, muito forte, né? Vai falar sobre a questão da liderança de Débora, do posicionamento de Débora, da postura de Débora em meio àquela situação, em meio àquele contexto. Aí eu começo dizendo para você, quem é Débora? Débora foi mulher de Lapidote, juíza, profetisa, ela resolvia as questões, né, complicadas que o povo de Israel se envolvia, né, naquele contexto. A gente sabe que o livro de Juízes são livros que Deus, nesse período, Deus levantava homens e mulheres para julgar as situações complicadas, resolver as questões que o povo de Israel vivia. E nesse contexto não é diferente. Débora, nesse contexto, é levantada como profetisa, como juíza, como alguém capacitado agora por Deus para resolver questões, né, que o povo de Israel se encontrava. E estudando também, a gente percebe lá nesse texto aí de Débora e no livro de Juízes em si, que o povo de Israel, nesse contexto, ele estava rebelde. Eles estavam adorando a outros deuses. Na realidade, uma coisa que eu sempre costumo dizer nas minhas lives e por onde eu prego, quando você olha com uma visão ampla do Velho Testamento, você percebe que o povo de Israel, toda vez que saía da vontade de Deus, era um cativeiro. Toda vez que saía dos planos e do querer de Deus, era um cativeiro que Deus permitia. E aqui nesse contexto de Débora, não foi diferente. Débora estava julgando, profetiza, reinando, vamos dizer assim, nesse contexto, que o povo de Israel se encontrava em rebeldia, em idolatria. E aí, nesse contexto, o povo de Israel agora, Deus permite eles ficarem presos, mais uma vez, no cativeiro. Sim. Eles estavam fazendo o que eles queriam, na verdade, né? Justo, fazendo o que eles queriam. O povo de Israel, na realidade, que não muda muito para alguns, né? Oscilava muito. O povo de Israel oscilava muito. Deus, em todo o Velho Testamento, em toda a sua caminhada, em toda a sua trajetória de comunhão com o povo, ele sempre deixou regras, ele sempre deixou princípios para que esse povo obedecesse e fosse bem sucedido. Então, quando o povo saía dessa regra, desse princípio, era um cativeiro. E eu aprendo, você aprende, já ouviu isso, a gente sabe que o cativeiro era uma ferramenta que Deus permitia para despertar o povo, chamar novamente o povo ao seu retorno de comunhão. E aqui não é diferente. Esse contexto, o povo está rebelde, idolatria, e agora, em meio a esses juízes, Deus levanta Débora. Mulher de Lapidote, uma mulher, né, que naquele contexto, todo mundo já sabe, quem é leitor da Bíblia sabe, que a mulher não tinha vez naquele contexto. Sim. Porém, para Deus, Deus não vê essas aparências, Deus não está preocupado com isso. A preocupação de Deus naquele contexto era chamar o povo, a uma comunhão novamente, a estar novamente debaixo dos mandamentos.
A preocupação de Deus era essa. Sim. Não era quem ele ia levantar. A preocupação de Deus era que o povo ficasse em comunhão. Então, em meio a esse tempo de juízes... Voltar o povo ao propósito. Né? Voltar o povo ao propósito, justamente. Então, nesse contexto aqui de juízes, não havia reis. Então, Deus começou a levantar homens, mulheres, para que pudessem orientar esse povo. Então, a gente começa já falando aqui, eu nem anotei isso, mas eu já começo falando que o povo de Israel precisava e precisa até hoje, sempre, dessa orientação de Deus. O dia que nós saímos da orientação de Deus, não dá certo, vai dar ruim. É igual o Salmo 91, que vai dizer lá, isso é lindo, só que o povo não percebe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o segredo do Salmo 91 é habitar no esconderijo. Então, quem habita, o Senhor guarda. Quem obedece, Deus tem prazer em abençoar. Quem está debaixo dos mandamentos, da orientação de Deus, a tendência é ter uma vida próspera. Né? E aí o povo aqui não consegue. E aí Deus levanta a Débora, né? Que é uma mulher que está sempre disponível para o serviço naquele contexto. E o interessante de Débora nessa história ela foi uma mulher que liderou, que motivou Baraque e o povo de Deus para essa guerra, para esse contexto. Então, a gente começa já falando que Débora foi totalmente usada por Deus para que um concerto, um novo concerto, um novo pacto fosse feito com o povo de Israel e com Deus. E aí eu quero te dar essa oportunidade um pouquinho também para você passar para a gente o que você entendeu dessa história, o que você tem de revelação para a gente hoje. Sim, eu gosto muito da passagem de Débora, é uma passagem inspiradora para nós mulheres, principalmente, né, por ser uma mulher que está sendo levantada por Deus, como você falou, as mulheres não eram vistas, né, ainda mais na frente, né, liderança. E hoje, infelizmente, algumas mulheres entendem que liderança, desculpa até a expressão, é simplesmente estar na frente de alguma coisa, colocando o seio para fora, né? E isso é querer impor a mulher. Não. Aqui a gente vê que Débora ela fez a diferença, porque Débora ela tinha sabedoria, Débora ela ouvia a voz de Deus, Débora era uma mulher de Deus. É tão interessante toda essa história, aqui completando o que você já falou, é tão interessante toda essa história de Débora. Olha só, um homem, Baraque, chega a dizer que ele não vai se ela não for. Como um homem, né, vai chegar e vai falar para uma mulher, eu não vou para uma batalha se você não estiver comigo, se você não estiver à frente dessa batalha, né? A mulher, aparentemente, que é a mais frágil, é mais sensível, aqui, Débora ela foi levantada, diz aqui no capítulo 5, que ela foi levantada como reconhecida como a mãe. O que é uma mãe, né, Fabinho? O que é uma mãe? A mãe é aquela que a gente, por mais que vai falar, não faz, por mais que não fala, não vai por aí, a mãe ela sempre vai querer o nosso melhor, ela sempre vai querer o nosso bem, ela sempre vai nos aconselhar, ela sempre vai estar junto com a gente. E ela era reconhecida assim. Diz aqui que ela sentava debaixo das palmeiras de Débora. E lá eles iam até ela. Quer dizer, eu acredito que eles iam se aconselhar, iam pedir direção, porque era uma mulher de sabedoria. Era uma mulher que estava ali direcionada por Deus. Infelizmente, hoje, nós muitas vezes não vemos essa liderança. Né? Existem mulheres, tanto mulheres quanto homens, querem fazer por si aquilo que eles acham que tem que fazer sem direção de Deus. A Bíblia não diz, eu também não achei, se eu estiver errada, você me corrige, mas a Bíblia não diz que ela era de família rica, que ela tinha influência, né? Vamos colocar assim, mas a Bíblia diz que ela era uma mulher sábia direcionada por Deus.
E eu só preciso disso para ser uma líder de excelência. Eu só preciso disso para ser uma mulher ou um homem de Deus, para tomar direções de Deus, para tomar Aleluia. atitudes de Deus, né? Porque eu estou sendo direcionada e tendo a sabedoria. A gente pode levar isso por vários lados em relação à mulher. Se eu for falar sobre a mulher dentro de casa com seu esposo, se a mulher tiver sabedoria, ela vai ganhar tudo do seu esposo. Fala a verdade, Fabinho. É verdade. Porque a mulher, ela tem o poder nas mãos. A Laísa tá aí, a Laísa tá aí. Tá aí. Oh, glória! Nós temos o poder nas mãos. Então, se a mulher, ela não souber lidar com isso, se ela não tiver sabedoria dentro do seu lar, para liderar o seu lar, até mesmo a convivência com seu marido vai ser difícil. Mas se eu sou sábia, se eu sei, porque infelizmente existe aquela troca. Eu preciso receber para que eu venha fazer. E não é dessa forma, né? Nós mulheres casadas, que realmente amamos os nossos maridos, a gente tem que ser líder dentro do nosso lar e temos que ter a sabedoria. Porque se eu tenho sabedoria, se eu ajo no tempo certo, se eu falo no tempo certo, se eu tenho autoridade no tempo certo, autoridade não é gritar, não é mandar. Tem aquele ditado que a gente, como é que a gente pede mandando ou manda pedindo? Então nós temos que ter essa sabedoria. Quando a gente é líder, quando a gente está na frente de uma guerra, de uma batalha, hoje a gente está vivendo uma guerra. E nós temos que ter sabedoria e direção do Espírito Santo para saber conduzir essa guerra. A gente, Fabinho, cada dia que nós estamos vivendo é um dia. A gente está vivendo hoje e glória a Deus porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por você estar me dando essa oportunidade juntamente com você hoje, de estarmos falando de uma mulher que fez a diferença na Bíblia. Porque hoje, nós não podemos ser como Déboras, fazermos a diferença, termos a autoridade do Espírito Santo, sabedoria, ser líder. Eu sou uma líder, eu preciso viver aquilo que eu prego. Para mim ser uma líder, porque se eu não viver aquilo que eu prego, eu levo muita gente comigo. Verdade. Não adianta eu chegar aqui, pregar, falar de sabedoria, autoridade, ser mulher de Deus, de ouvir a voz de Deus, se eu não vivo isso. Você pode ter certeza que vai ter uma galera atrás de mim me acompanhando. Então, para cada dia a gente precisa... A gente viu que Débora fez a diferença naquele lugar. E olha o interessante, mas Débora também não foi boba não, Fabi. Débora não foi boba não. Olha o que ela falou para Baraque. Eu vou contigo, mas a glória não vai ser tua não. Eu li esse texto. Eu li essa parte. A glória não vai ser tua não, querido. Eu vou contigo, mas a glória vai ser minha aqui, ó. De uma mulher aqui, ó. Tremendo, né, cara? Mas o interessante disso tudo é saber que ele entendeu que ela era uma mulher direcionada por Deus e que ela, naquele momento ali, ela podia guerrear com ele naquela guerra, estar na frente daquela guerra com ele. Ah, mas eu sou homem, ela é uma mulher. Não, ela é uma mulher de Deus, ela é uma profetisa. Profetiza, eu vou profetizar, eu vou levar a mensagem de Deus aos corações. Nós somos profetas do Senhor, nós levamos a mensagem de Deus aos corações, nós pregamos o Evangelho e ela com toda a sabedoria, ela falou, não, tu vai, então tu vai, mas a glória não vai ser tua não. A glória vai ser de uma mulher. Então, não preciso fazer protestos para levantar uma mulher com autoridade. Eu não preciso ser dessa forma. Nós temos a autoridade do Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, não estamos aqui para querer ser melhor do que ninguém ou querer ser menor do que homens. Não, nós estamos aqui como filhos de Deus, como você falou no começo. Para Deus não é mulher e não é homem. Nós somos filhos de Deus, nós somos um corpo. E nós estamos aqui para sermos obedientes a ouvir a voz de Deus. Então, Débora está aí, um exemplo de mulher.
Débora não foi considerada como uma juíza comum, mas ela ficou marcada por resolver os problemas lá dos fragmentos das tribos lá, né? E foi chamada para trazer o movimento lá de fidelidade com Deus, porque o povo estava fazendo tudo que queria, tudo que dava na telha o povo fazia. Não é muito diferente dos dias de hoje, né? Não é muito diferente. Verdade. Sempre tem aquele povo que faz. Não. Mas ela foi levantada nesse propósito, né? E o interessante, Fabinho, que Débora, mulher de Lapidote, certo? Lapidote significa tocha. E eu fui pesquisar um pouco, eu falei, isso é interessante, mas isso teria que ser, na verdade, significado dos nomes de Débora. Não de Lapidote, por ela estar na frente, por ela ser, vamos colocar, uma guerreira. Mas comentaristas, estudiosos vão dizer que, na verdade, essa tradução desse nome, esse significado, é mais relacionado a Débora. Porque Débora significa abelha. Olha só. Abelha. Olha o contraste. Abelha. Verdade. Então, muito. Chegam a comentar os comentaristas, estudiosos, a dizer que, na verdade, chegaram a essa conclusão do significado de Lapidote ser tocha, mas por causa de Débora. Justamente. Débora que estava ali na frente, Débora que estava levantando a tocha ali, guerreando ali, com sabedoria de Deus. Então, é isso que eu gosto dessa liderança de Débora. Tomar a frente inspirada. E ela inspirou o povo a lutar, vencer os inimigos, sabe, Fábio? É essa inspiração que a gente precisa hoje. Homens e mulheres levantando o propósito, levantando a bandeira do Evangelho, sabe? Levantando o amor de Cristo, para que essas pessoas venham reconhecer Jesus na sua vida. Verdade. Entendeu? Acho que eu tô falando demais, né, Fábio? Não. A dinâmica é essa, Mas assim, o que vale a pena também... O que vale a pena também abordar também, né, como você está colocando aí, a questão da Débora, por ser mulher, num contexto totalmente oposto ao que ela era, uma mulher, onde naquele contexto mulher não tinha vez, não aparecia. Em todas as guerras no Velho Testamento, você sempre vai ver um homem na batalha. Mas a primeira coisa interessante que você colocou de Baraque, ele diz que ele só vai se Débora for. Então eu já começo a dizendo que ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, né? Não é atrás, é ao lado, né? Porque a Bíblia diz que Deus tirou vocês da costela, então é do lado. Então, Baraque entende, ele identifica a importância de Débora estar com ele naquela guerra. E aí a gente começa a falar também da questão dessa liderança, né? Porque para Deus não tem essa questão de mulher ou de homem. Você está disponível, Deus vai te levantar com poder e glória para você fazer o serviço dele. Então aqui nesse caso, né, a gente fala também não só dessa questão de Débora ser uma mulher, que nos dias de hoje, né, agora já melhorou bastante, mas há uns anos atrás, você sabe muito bem disso, você não via pastora, você não via mulher de frente de igreja, né? A primeira pastora que eu conheci há muito tempo, a primeira, que eu não sei se ela foi a primeira, acredito que não, mas a primeira pastora, aí nesse contexto aí de São João, Éden, que nós congregamos juntos, para mim, eu me lembro claramente, foi a Esther. A Esther, para mim, foi a primeira pastora que eu conheci aí nessa redondeza aí de vocês, quando a gente congregava junto. Então, assim, no início, para uma mulher assumir igreja, foi um negócio estrondoso. As notícias correndo, mulheres sendo levantadas para dirigir igreja, para ser pastora. Então, na realidade, não fugiu muito para nós, na nossa questão contemporânea. Hoje não, hoje você já vê bastante mulheres ativas na obra. Então, vale ressaltar, em primeiro lugar, dessa importância de quanto Deus, ele não está preocupado quem é que vai levantar, ele está preocupado a quem ele acha disponível para o serviço. E o interessante também desse livro, dessa história de Débora, Lúcia, é que essa liderança, né? Falar de liderança
nesses dias de hoje, a gente encontra muita liderança ainda com dificuldades. E a Débora, ela liderou num período muito difícil. Como você falou aí, eu comentei também, Débora liderou num período muito complicado, onde o povo não queria ter mais e não tinha mais comunhão com Deus. E aí a gente também fala dessa dificuldade hoje de um líder estar liderando nessa questão nossa hoje atual. Não é fácil. Onde o povo que não mudou é o mesmo, sempre oscilando, sempre com dificuldade de ficar na presença. E a gente fala de liderança, é um assunto muito vasto, que uma live como essa não vai dar, mas eu quero introduzir isso. A dificuldade de Débora de liderar com aquele povo de Israel, que era a mesma dificuldade que Moisés teve, mesmo sendo homem, mas Moisés também teve uma liderança muito dificultosa, né, no seu contexto, né, a ponto que Moisés tem muita dificuldade, mas Moisés também vê a glória de Deus. Mas eu acho interessante para você ver como é que é as coisas, a profundidade dessa questão de liderar. Moisés teve os seus percalços durante a sua liderança. E no final da sua caminhada, eu até tenho uma mensagem sobre isso, Moisés, ele vê a terra, mas não entra na terra. Para você ver, o camarada passou uma dificuldade muito grande com liderança. E agora, para conduzir o povo para Canaã, e Deus leva o povo para Canaã. Chega na hora, Moisés olha a terra e ele não entra. Fica ali no monte e morre ali mesmo. Então você vê a dificuldade que nós temos hoje de um líder, de liderar nesses dias atuais. Não é fácil. E Débora nos traz Fabinho, esse viés muito bom, né? De pensamento. Liderar em dias atuais. E ainda mais como mulher. É mais difícil ainda, né? Então, ali em relação a Débora, ali a gente vê que as pessoas entendiam, reconhecia a sua autoridade, mas também não quer dizer que tinha aquelas pessoas que falavam, que não acreditavam, né? Que com certeza sempre tem aquele povo que tem a dúvida, será que é mesmo? Será que serve para alguma coisa? Né? E a gente chegou até a falar, como nós falamos aqui, desse processo aí, do povo tá tudo errado e tal, e você chegou até a falar sobre cativeiro, né? E às vezes as pessoas não entendem, porque eu vou englobar cativeiro, deserto, tempo, porque às vezes a pessoa não entende quando Deus permite que aconteça alguma coisa. Eu estava falando na live na semana passada algo que o Senhor estava ministrando no meu coração a respeito do tempo. E o Senhor ministrou em Eclesiastes, né? Há tempo para tudo debaixo dos céus. Mas o Senhor ele começou a me levar no tempo que a gente tem na nossa vida. Né? A gente nasce, tem aquele tempo que você passa da infância para a pré-adolescência, para adolescente, para a juventude, para a fase adulta, para idosos, né? A gente tem esse tempo. E todo esse tempo que a gente passa é um processo. Você não pode pular esse processo, eu não posso ser criança e pular para a fase adulta. Eu tenho que passar pelo meu processo, eu tenho que passar por aquele tempo. E eu entendo que durante esse tempo que o Senhor permite com que a gente passe por alguma coisa, esse processo é porque é um aprendizado, é o processo em que o Senhor está tratando, é o processo que o Senhor está aconselhando, é o processo que o Senhor está cuidando das feridas, é o processo que o Senhor está preparando para receber algo de Deus. É um processo. Eu não posso pular uma etapa que o Senhor está permitindo na minha vida. Porque se o Senhor está permitindo,
Porque às vezes o pastor que fica falando assim, tem gente que fala que é hiena, ó céu, ó vida, será que Deus não me vê? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que Deus não está vendo o que eu estou sofrendo? Mas existe o tempo e a permissão de Deus na nossa vida. Se você está passando por isso hoje, é porque o Senhor está permitindo para que você reconheça a soberania de Deus na sua vida. E o povo, às vezes, vai terminar perecendo por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de presença de Deus. Porque por mais que Deus esteja permitindo eu esteja no cativeiro, no deserto, passando por uma luta, por alguma coisa, é porque Deus ele está tratando. Aí Deus envia. Aí Deus sempre vai usar aquele que está com o coração disposto, aquele que está com o ouvido atento a ouvir a voz de Deus, aí Deus levanta. Aí quando Deus levanta, será que o Fabinho está preparado mesmo para estar na frente dessa guerra? Será que o Fabinho realmente está preparado para fazer aquilo que tem que ser feito? Mas aí é mais fácil eu olhar para você e tentar ver em você algo que eu poderia estar fazendo e não estou fazendo porque eu estou no processo. E às vezes no processo eu não deixo Deus trabalhar. E aí quem está de fora vê ali uma mulher se levantando, um homem se levantando e vai querer questionar. Mas só Deus sabe, porque aquele homem e aquela mulher hoje está na frente. Só Deus sabe o que eles passaram para estar na frente. Então Débora, quando foi levantada, ela também, com certeza, muitas pessoas falaram dela, muitas pessoas duvidaram dela, mas muitas pessoas também estavam ao lado de Débora porque estavam com a mesma visão, né? Estavam no mesmo propósito, sabiam que aquele dali era o tempo, que Deus ia levantar alguém e ia fazer a diferença naquele lugar. Então hoje, para que nós sejamos líderes, com pulso forte, direcionado pelo Espírito Santo, a gente tem que passar pelo processo também. Porque todos nós precisamos ser libertos de alguma coisa, todos nós precisamos ser tratados, todos os dias, porque é a palavra de Deus que liberta. Se eu deixo a palavra de Deus de lado, eu não quero ser liberto. Eu não quero ter libertação. Né? Então, se a cada dia eu busco a presença de Deus, eu aqui, a minha palavra está aqui, a palavra do Senhor, se eu estou buscando a palavra do Senhor para a minha vida, pode ter certeza que o Senhor, em tempo oportuno, em tempo certo, o Senhor vai me levantar e vai me usar, assim como o chamado que cada um tem diante do Senhor, debaixo dos céus. Não tem um propósito? Então tem um propósito para a minha vida, tem um propósito para a sua vida. Eu não sei, hoje eu estou aqui, eu sou pastora da Sal e Luz, juntamente com meu esposo, o pastor Mário Leandro, ele que é o pastor presidente da igreja, estou auxiliando ele. Mas e aí o Senhor um dia me leva para um outro lugar. Se essa for a vontade do Senhor, e assim eu vou fazer a vontade do Senhor. E muitas vezes a gente acha que aquilo dali que nós estamos vivendo, aquilo dali está bom. Está bom, a vida que eu estou vivendo hoje está boa. Não, por que não buscar mais? Se Deus, a palavra de Deus diz que Deus ele tem infinitamente, gente, é muito mais além do que pedimos ou pensamos. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Muito mais. Tão pouquinho perto de tanta coisa que Deus tem pra gente, Fábio. Muito coisa grande. Boa. Muito melhor, até melhor do que aquilo que a gente pede, porque às vezes o que a gente pede, a gente acha que é o que é bom pra gente, é o que é melhor, o que a gente precisa, e às vezes nem é o que nós estamos precisando no momento. É verdade. Com sabedoria, buscando a autoridade do Senhor, buscando intimidade com o Senhor vai nos usar, como assim usou Débora para outras pessoas, influenciada como mãe. Olha que coisa linda! Pessoas te procurarem, pessoas chegarem para você e querer um conselho, nem que você não fale nada, mas que você ore, você está sendo usada para aquela pessoa. Você naquele momento ali, com a autoridade do Espírito Santo, você vai ministrar sobre a vida da pessoa e você ainda fala que você não é ninguém, ou a vida que você está vivendo não está bom. Não está bom não. É o momento da gente buscar, tá aí, ó, quantas coisas acontecendo, quantas pessoas aí estamos vou aproveitar e falar, estamos no mês, né, de que as pessoas estão no
mês do suicídio, Setembro Amarelo, quantas pessoas se suicidando porque às vezes não se acham bonitas, Fábio. Quantas pessoas precisam de Jesus? E o que nós estamos fazendo? Qual é a autoridade do Espírito Santo? Eu não preciso estar em frente de uma guerra para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus e para mostrar a autoridade que o Senhor tem sobre a minha vida. Basta apenas eu buscar e o Senhor vai me dar direção sobre isso. Muito bem. A questão que eu quero também ressaltar aqui, Lúcia, é que é justamente isso, liderar nesses dias difíceis. Aí chegou aí com a gente aí a pastora Alessandra, tem a Carla também que está aí assistindo, é pastora. Pode ficar à vontade para colocar suas opiniões. Os irmãos também têm a liberdade para participar. Mas o que eu acho muito interessante é liderar nesses dias difíceis. Liderar nesses dias difíceis. Eu quero deixar claro aqui para as pessoas que nos estão ouvindo, participando, que parem para pensar, se coloca na posição desse líder, tá travando, porque não é fácil. Tá bem travando. Tá me ouvindo? O meu tá travando? E agora? Parou? Tá travando. O meu, você tá travando. Você tá travando para mim pra caramba. Eu não sei. Para mim aqui, o seu tá travando. Eu não sei você e para mim. Tá me ouvindo bem agora? Então, você fala algumas palavras, eu até te entendo. Algumas palavras eu estou entendendo, outras estão cortando. Mas vamos lá, se você me fizer alguma pergunta e eu não entender, eu te pergunto de novo. Show! O que eu quero dizer é o seguinte, que pra gente, a Débora traz uma lição muito grande de liderança. Aquela mulher motivou o povo, aquela mulher, sabe, em todo o tempo estava motivando, sempre disposta. E o que eu quero ressaltar também é isso, que a liderança nesses dias não é fácil. Nós temos mulheres de Deus aí que estão assistindo, então, assim, pode também nos ajudar a questão de liderar nesses dias. Por que eu quero falar isso? Porque naquele contexto, o povo estava distante de Deus. E hoje, não mudou nada. E eu quero falar isso, a questão que eu percebi muito no livro de Débora, nessa história de Débora, é a dificuldade que Débora vivenciou com aquele povo. Mas em todo tempo, a Débora, o que eu leio, o que eu percebi, né, Débora sempre disposta, sempre pronta. A Bíblia não mostra, em momento algum, Débora num posicionamento diferente. A Bíblia mostra Débora disposta, determinada, ousada. E é isso que eu quero comentar, isso que eu quero deixar aqui, que os irmãos, que a igreja perceba que para a gente que está de frente, né, de igreja, de um trabalho, de uma liderança, não é fácil. E a Débora traz para a gente esse trabalho de... Mais importante que eu vi ali é de motivação. Débora motivava. E o líder que é líder, ele precisa motivar suas ovelhas, ele precisa estar ali junto. E Débora, ela não só motivou, ela estava junto. Então hoje, o papo hoje aqui, eu quero também deixar aqui para aprendizado nosso, é esse posicionamento de um líder. O que está faltando muito hoje nas nossas igrejas, no geral, né? Não sei quanto, mas assim, o que a gente às vezes percebe é líderes. Eu não vou levantar aqui, Lúcia, uma bandeira para falar mal de liderança. O que eu quero colocar é que a Débora traz para a gente um posicionamento muito interessante, um exemplo. De exemplo, que a gente percebe que, infelizmente, muitas lideranças ainda falta melhorar, né? E é isso que eu quero também colocar aqui, esse bate-papo, esse posicionamento. A gente precisa olhar para a Débora e ver como é que é liderar, que hoje também não é fácil. O contexto também não é fácil. Em meio a uma pandemia, né? Em meio a, às vezes, pessoas que estão dentro da igreja e estão oscilando, não sabe se fica, se vai. E liderar hoje, nos dias atuais, não é fácil. Não é fácil. Vou dar um exemplo. Nessa pandemia, estamos hoje, as igrejas
retornando à pandemia, né? Devido a esse período, as igrejas estão reabrindo de novo. Eu acho que tem um ventilador seu aí, né? Tá fazendo barulho? Deixa eu tentar virar ali um pouquinho aqui, porque tá muito calor onde eu tô. Tá dando gabinete, né? É, porque aqui é muito barulho. Então eu vim aqui pro escritório do pastor e aqui é muito quente. Cadê o ar-condicionado aí, né? Cadê o ar? Melhorou um pouquinho? Melhorou. Mas olha só, não é pra ficar no calor aí não, hein? Não, agora tá nas minhas pernas. Então, o que eu estava falando da liderança. O que acontece? Estamos em meio a essa pandemia. As igrejas reabriram. E olha só, a dificuldade que um líder hoje deve estar tendo para liderar em meio a essa pandemia. Que vou te falar, Lúcia, eu conheço pastores que comentaram comigo que muitos crentes das suas ovelhas não voltaram para a igreja ainda. Sim. Eu não sei como é que está aí na Sal e Luz. Sim. Então, assim, olha só a dificuldade de liderar nesses dias. Primeiro exemplo, pandemia. A igreja reabre novamente e o pastor diz para mim assim, ainda tem muita gente em casa que não voltou. Cara, que dificuldade. Liderar nesses dias. Eu não sei como é que está aí na Sal e Luz. O efetivo já voltou? É complicado, porque, na verdade, a pandemia aí, a gente começou com as lives, né? E aí foi o processo, foi uma bênção no começo. E quando a gente começou com os cultos, a gente começou até a falar que era semipresencial, porque a gente aconselhou que as pessoas do grupo de risco, né, ainda assim, acompanhasse pela live, porque para evitar, né? A gente não sabia, na verdade, a gente não sabe ao certo ainda como lidar ainda muito com isso, né? A verdade é essa. Nem os médicos, eu acho que sabem ao certo como tratar isso. E é um vírus, o vírus não acabou. Tem pessoas aí lidando com isso como se isso já tivesse acabado. E a gente, com toda a precaução, máscara, álcool em gel, termômetro, as cadeiras separadas, tudo direitinho, tudo higienizado, acaba o culto, a gente vai lá e higieniza as cadeiras. Ah, pastora, mas pelo amor de Deus, que desespero é esse? Não, gente, a gente está lidando com um vírus, e todo o procedimento que foi passado, todo o protocolo foi passado para a gente faz. E aí voltamos. E aí como é que a gente liderar nesses dias? Então, a gente conhece as pessoas que estão no grupo de risco, certo? Aí tem o culto. Aí as pessoas que não estão no grupo de risco e não estão indo para a igreja. Você entende o quê? Por que não está indo para a igreja? Se o culto já voltou. Né? Então, algumas pessoas usaram a pandemia para uma desculpa para tirar umas férias. Né? E aí é complicado mesmo, porque como é que a gente vai tratar de uma coisa? A gente usou muito o Zap, né? Nós usamos muita chamada de vídeo, eu fiz muita chamada de vídeo, eu fiz culto com as mulheres na chamada de vídeo, algumas não atenderam, outras não puderam, outras tinham dificuldade de internet. A gente teve uma dificuldade muito grande de internet nesse tempo todo, acho que porque estava sendo muito usada, né? A gente teve essa dificuldade, mas eu te pergunto, cadê o povo que não está no grupo de risco, que não está acompanhando os cultos? Que não está vindo para a igreja? Aonde está esse povo? Entendeu? Então é o quê? Cristo em casa, Fabinho? É Cristo em casa? Na verdade, a gente ainda não finalizou com as lives, por causa... A gente tem alguns idosos na igreja que assistem a live. A gente entende e respeita umas pessoas. Ontem mesmo, né? Essa semana foi aniversário do nosso pastor, né? Ficou mais experiente. E aí ontem nós não podíamos deixar passar em branco o aniversário dele. Ele é o nosso líder espiritual aqui na Terra. É ele que ora, ele que chora, ele que se preocupa pela nossa vida. Então, pelo menos no dia do aniversário dele, a gente tem que honrar ele. E quando foi ontem,
Nós fizemos um bolinho para ele na igreja, só participou as pessoas que estavam na igreja. Por quê? Porque a gente entende que as pessoas que estão no grupo de risco não podiam estar na igreja. E a gente sabe que o que elas queriam era abraçar o pastor. A gente entende isso. A gente entende que esse ano está sendo tudo diferente. Esse ano, no meu aniversário, o Fabinho, eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém. Não vi ninguém. Começou uma ventania aqui agora, que eu tomei até um susto. Aqui também tá ventando. Começou a ventania que eu fiz barulho aqui, eu tomei um susto. Então, quer dizer, e aí, cadê o povo? Cadê o povo que não está no grupo de risco? Fabinho, tem pessoas que estão no grupo de risco que estão até frequentando, que estão vindo porque tem a necessidade. Tem a necessidade, entende que o melhor está na casa do Pai. Com todas as precauções. Aí eu te pergunto, você não vai no mercado? Você não enfrenta aquela fila grandona da Caixa Econômica? Para pegar o auxílio. Para pegar o auxílio? Você não vai ao médico? Então, então aí você fala que se a igreja, para você sentar 2 horas para assistir um culto, você vai pegar um vírus? Ainda é arriscado, Fabinho, sair para todos esses lugares. E aí Deus o livre pega esse vídeo e ainda é arriscado dizer que pegou na igreja. Justamente. Aí tem um povo que está em casa, que é do grupo de risco, que está doido para estar na igreja e não pode. É o que eu estou falando. A liderança nesses dias de pandemia não é fácil. Liderar nesses dias não é fácil. Trazer motivação. Olha só, Débora é uma mulher que motivava. Agora eu te falo, como um líder, como é que fica o líder nesses dias motivar esse povo em meio a uma pandemia, em meio a uma situação como você acabou de falar, pessoas que estão no grupo de risco e estão vindo para a igreja, porque elas sentem a necessidade de Deus. E aí, essa bandeira que eu estou tentando levantar aqui para os irmãos, liderar não é fácil. Olha, vou até te falar, Fabinho, que a Valesca acabou de entrar aí. Se eu não me engano, é ela que entrou aí agora. Essa menina, essa mulher, nós ganhamos ela na pandemia, através do aplicativo Zoom, através da live. Ela assistia as lives da igreja, ela aceitou a Jesus. Hoje, ela vai para a igreja todos os dias de culto. Ela tem sede de estar na presença de Deus. Então, todo esse processo, as lideranças que têm feito live, isso não foi em vão. Valeu isso tudo por 2, por 3, por 4, 5 mil, 10 mil almas. Valeu. O que a gente não pode fazer é ficar parado em meio a tudo isso que está acontecendo. Porque quantas pessoas... Fabinho, a gente se preocupava se tinha pessoas comendo. A gente ligava para os membros, a gente fazia vídeo, colocava nos grupos para saber se as pessoas estavam precisando, porque a gente ia lá, a gente levava, a gente comprava, a gente levava. Por quê? Porque havia uma preocupação. Porque se a gente não podia ter aquele contato de estar nos cultos, mas a gente precisava saber como é que estava o povo. E ainda assim, as pessoas hoje estão tendo a oportunidade de voltar a caminhar, de voltar a estar ali em comunhão com os irmãos. E, infelizmente, um beijo, minha linda. Ela mesmo que está aí com a gente, a Valesca. Um beijo. Valesca, irmã Valesca, Deus te abençoe. Já é uma bênção no nosso meio. Então, o que acontece? As pessoas estão tendo essa oportunidade. Será que Jesus, quando voltar, vai esperar essas pessoas voltarem para a igreja também, para levar a sua igreja, a sua noiva? Não vai, né? Por isso que eu estou a dizer. Essa liderança não é fácil. Espera aí que ainda não acabou a pandemia, não. Não volta agora, não. Espera acabar a pandemia que eu volto para a igreja. Pô, não vai rolar, né? Não vai rolar, né? E aí? Não vai rolar. A gente percebe o posicionamento de Débora como líder, né? E o que fazer? Como é que o líder se comporta em essas situações do dia a dia? Pessoas desmotivadas, Lúcia. Pessoas, às vezes, abatidas, não querendo enfrentar a guerra do dia a dia. Débora chegou e falou para Baraque,
se prepara que vão para a guerra. Isso. E aí a gente percebe líderes que ainda precisam entender posicionamento, né? Eu acho que hoje a gente precisa, como liderança, rever os nossos conceitos. A liderança precisa rever, às vezes, uma postura para que o membro, a ovelha, veja em nós um posicionamento de vitória para que eles sejam motivados a continuar, porque nós sabemos que nós estamos em guerra. E aí, em meio à guerra, motivar esse povo em meio à guerra. Foi o que Débora fez. Débora estava lidando com o povo rebelde, idólatra, afastado de Deus. E ela chega e, mete injeção de ânimo em todo mundo. Vambora. Baraque, pega aí seus 10 mil e vamos pra guerra. Aí Baraque diz assim, não, eu só vou se tu for. É igual Ruth e Noemi. Se tu for, eu vou contigo. Se não eu vou contigo. Isso aí. A gente lembra de Ruth e Noemi. Um exemplo de liderança, de parceria, de liderança, de confiança. De confiança, né? E é o que falta, às vezes, para muitos. Essa confiança, dá gás, dá força, dá ânimo para essas ovelhas, para os irmãos continuarem, porque as guerras vão continuar. Então, hoje, a gente aprende um pouco com Débora quão importante é o posicionamento de um líder. Sim. Seja ele de uma igreja ou liderando um departamento, não importa. A gente aprende que o posicionamento é muito importante. Sim, a gente não está... Esse posicionamento ele pode tanto te afastar a ovelha, quanto pode também atrair a ovelha mais para perto. Isso é muito interessante. Esse posicionamento do líder, ele pode tanto afastar, como pode também atrair. E no caso de Débora, ela foi o contrário, ela atraiu o povo para ela. Isso é um exemplo maravilhoso, né? Isso é lindo. Porque aqui a gente não está julgando liderança, né, Fabinho? A gente está simplesmente colocando alguns pontos que a gente tem que ficar alerta. A gente tem que ficar atento, porque às vezes tem coisas que a gente vai falhar, mas não quer dizer que com isso a gente não possa consertar, não possa dar um jeito, não possa colocar no lugar, entendeu? Aqui nós não somos os perfeitos, os bambambãs, líderes, nada disso. A gente tem muitas coisas ainda que a gente tem que trabalhar na nossa liderança, mas para isso a gente tem que buscar exemplos na Bíblia, né? E Débora é um exemplo para ir para a gente, para o nosso ministério, para o nosso chamado, né? Essa é a liderança. O líder ele vai errar. O líder vai errar. Mas é o que eu torno a dizer. Sim, como você o posicionamento dele é a base de tudo. Sim, não é só líder, pastores, presbíteros. A gente não está falando só isso. A gente está falando, sim, de um departamento dos jovens, departamento dos adolescentes. Às vezes a gente o pastor até brinca, é melhor errar por excesso do que por falta. É verdade. Porque às vezes você também, o líder descansou, tô nessa pandemia, eu sei que ele está em casa, mas e aí? Se a gente trabalhou muito com Zap, com chamadas de vídeo, se não dá para ir lá, se não pode ter o contato físico, então liga, faz uma chamadinha de vídeo, dá um oi, joga um beijo. As mulheres tiveram que aturar eu cantando. Poxa, mas era uma coisa... Fabinho, era uma coisa gostosa, que era assim, eu começava a cantar, as mulheres começavam a chorar, não sei se ela estava chorando da presença de Deus ou estava chorando querendo que eu desligasse o telefone. Mas elas começavam a chorar e sentindo a presença de Deus, eu sentia a presença de Deus, aquilo era gostoso, a gente chorava junto. E por que não? Se eu posso hoje estar em comunhão, se eu posso estar na casa de Deus, e por que eu estou em casa? E Fabinho, pior de tudo não é isso. Pior de tudo é que a pessoa não vai para a igreja e ainda assim você vê que a pessoa também não está na live. Complicado, acredita? Né? Complicado. Muito complicado isso. Não vai na igreja nem na live. live. Líder na pandemia. Vai correr ou vai continuar? Pô, rapaz, é complicado, é isso que eu tô falando. A ser líder nesses dias
de complicação mesmo, cara. É como você falou, tem um grupo de risco que é doido para vir para a igreja. Já tem um grupo que pode vir e não quer vir, e nem na live aparece. Sim. Cara, é muito Nem complicado. na live aparece. E aí? E aí, ser líder agora não é fácil. O líder ele vai errar, né, Lúcia? Sempre. Mas o pastor coloca dessa forma, é interessante. É melhor errar por excesso do que estar errando por pouco, né? De fazer pouco, é verdade. Verdade, verdade. Ah, mas ninguém nesse mesmo. tempo de pandemia, ninguém me procurou, ninguém me ligou, ninguém passou no zap. E aí, Muito por que não procurou? né? A gente hoje tem uma ferramenta nas nossas mãos. Se você não tem. Quem é que não tem um celular hoje? Pode ser um iPhone.